O insuportável tempo de Deus. Hoje eu quero deixar uma palavra de encorajamento para a sua vida. Hoje eu quero deixar uma palavra abençoada, profética sobre a sua vida. Você que está aí num momento difícil, você que há muito sonha com a casa própria, você que há muito sonha com a realização de um sonho, seja um casamento, uma viagem, seja uma promoção, né, seja entrar numa faculdade, enfim. Hoje eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero, profetizar sobre a sua vida que vale a pena esperar e que o tempo pode até parecer insuportável como o tema dessa mensagem hoje. Porque às vezes a gente acha que o tempo do Senhor é insuportável, a gente não vai conseguir suportar. Mas a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito. Então todo propósito debaixo do céu tem um tempo. Tem um tempo da flor crescer, tem um tempo dela morrer, né? Tem um tempo de rir, tem um tempo de chorar, enfim. Só que a gente também sabe que quando a gente espera pelo tempo do Senhor, nós somos recompensados. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar sobre o rei Davi. Eu quero falar sobre o momento que o rei Davi estava bem perto, bem próximo de conseguir, de conquistar, de colocar as mãos na coroa. Aquilo que há muitos anos atrás lhe havia sido assegurado através do profeta Samuel, né? Então hoje eu quero deixar essa palavra com você. Vamos lá? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então, Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Irmãos, Davi aqui estava no extremo do extremo do extremo do extremo mesmo. Por quê? Há muitos anos Davi já vinha correndo de Saul, né? Há muitos anos Davi era perseguido por Saul, né? Pela inveja que Saul tinha dele, por tudo, porque Saul sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. Saul rejeitou o Senhor, não obedeceu ao Senhor, e Deus colocou Davi no lugar de Saul como rei de Israel. E Davi aqui, ele se encontrava na cidade de Ziclag. Nesse momento aqui no início fala que ele estava voltando, na verdade ele ia lutar com os filisteus contra os israelitas. E o rei dos filisteus não permitiu que Davi fosse, e Davi estava voltando. Olha para vocês verem como que estava, o extremo a vida do rei Davi. O rei Davi há anos já fugia de Saul, em cavernas, lutando contra, se refugiando no deserto. Era entregue, muitas das vezes as pessoas viam que ele estava numa cidade e corriam para contar para Saul. Na minha mente eu imagino que muitas das vezes Davi estava dormindo e era avisado que Saul estava vindo para matar ele. Ele tinha que sair correndo, pegar todas as suas coisas e fugir às pressas. Só que há muitos anos atrás, Davi ele tinha recebido uma promessa, né? No caso, ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que ele seria o próximo rei. Ele foi ungido a rei, né? E eu gostaria muito que vocês também abrissem a palavra. Vamos voltar um pouquinho no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 13. A palavra diz assim: Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá.
A Bíblia não é tão clara quanto a idade, né? Mas muitos teólogos, estudiosos sugerem que Davi, né, nesse tempo, né, quando ele foi ungido aqui por Samuel, ele tinha aproximadamente 15 anos de idade. Aí a gente vai passar por um processo, né? Só aos 30 anos de idade que Davi se torna rei. Olha o tempo que Davi teve que esperar. Então foram 15 anos de luta, 15 anos de sofrimento, muita peleja, muita batalha, fugindo de Saul, sendo perseguido, traído muitas vezes, né, pelas pessoas onde passavam, que falavam, olha, Davi tá ali, Davi tá aqui, enfim. E ele permaneceu firme no Senhor. Ele confiou, porque ele sabia em quem ele cria. Já parou para pensar que muitas vezes é após uma bênção que a gente passa por uma grande prova? Se a gente lembrar um pouquinho também, Davi, ele antes de ser perseguido por Saul, ele tinha acabado de matar Golias. Golias, ele era assim, o escárnio de Israel. Era um gigante que todos os dias colocava medo nos israelitas. Todos os dias afrontava aquele exército de Israel. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. E aí, Davi, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, aqui ele já tinha sido ungido, ele vai lá e desafia Golias, né? Mas ele não desafia pela própria vontade dele. Você vem contra mim com ofensas, ameaças, mas eu vou contra você com o nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos vai adiante de mim, né? Davi era um homem tão temente que ele usava o nome do Senhor para tudo. Obediente, temente ao Senhor. E isso, creio eu, que fez com que Davi esperasse o tempo certo. E após essa bênção, né, após Davi ter matado Golias, né, ter sido aceito por Saul, ele foi colocado como comandante, né, do exército de Saul. A Bíblia diz que ele foi colocado como um comandante de um grupo especial, né? É como a gente pega hoje, tem tropa de elite aí, né, tem a SWAT, só que aí vem a luta, aí vem a peleja. O que acontece com o rei Davi após ter matado Golias? A inveja de Saul. 1 Samuel, lá no capítulo 18, no versículo 6 e 9, diz assim: quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000? A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e a desconfiar dele. Uau! Que reviravolta na vida de Davi, né? Começou bem, matou Golias, foi aceito por Saul, como eu disse, estava no grupo lá especial dos soldados, né? E Davi, ele era muito abençoado pelo Senhor, porque como a palavra diz, o Espírito do Senhor daquele dia em diante estava sobre Davi, mas a inveja de Saul também. E aqui, voltando a Ziclag, eu quero deixar para vocês um breve relato para vocês entrarem em pensamento. Após tudo isso que aconteceu na cidade de Ziclag, essa dor, né, as mulheres, as filhas dos homens, né, dos soldados de Davi terem sido levadas como escravas, ali tinha tudo para Davi entregar os pontos. Ali tinha tudo, na visão humana, né, da carne falando. Davi falar assim: olha Deus, eu fiquei anos fugindo de Saul, fui obediente ao Senhor, guardei, sabe, os mandamentos do Senhor, fui justo. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul e não matou, na caverna e também no acampamento quando ele estava dormindo. Então Davi tinha todos os motivos para questionar a Deus: olha, eu fui temente ao Senhor, obediente, mas para mim chega. Tudo bem, né? Eu fui perseguido, Davi, fui perseguido, mas agora tocar nos meus filhos, não, agora tocar nas minhas mulheres, não. Agora os soldados também estão sem as suas mulheres, os soldados estão sem os seus filhos e eles querem me matar, não, chega. Davi tinha todos os motivos, mais uma vez falando pelo lado humano, para desistir. Mas Davi, ele até chorou, até ficar sem forças, mas depois ele buscou forças no Senhor. Em outras traduções, diz assim: Davi se reanimou no Senhor, ou Davi se animou no Senhor. Né? Davi, ele chorou, sofreu, ficou sem força, mas ele, peraí,
agora deixa eu buscar forças em Deus. Aí ele deixou a fraqueza dele, carnal, e foi pro lado espiritual. Após essa tomada de atitude, após esse posicionamento, esse comportamento do rei Davi, né? O que aconteceu? Davi chama logo ali, né, um sacerdote para consultar o Senhor, ver se ele poderia ir atrás daqueles amalequitas e se ele conseguiria de novo as suas mulheres, retomar os seus bens. A palavra é bem clara que o Senhor fala para Davi que sim, que ele poderia ir, que ele daria ele a vitória. Davi vai, Davi persegue aqueles homens, Davi toma tudo de volta e ainda mais, tudo o que ele tinha e 5 vezes mais. E Davi ele vai e retoma tudo de volta. Só que não para por aí. Após toda essa luta, após 15 anos de sofrimento, de deserto, de desespero, de caverna escura, de medo, da morte acompanhando Davi onde ele ia, a reviravolta acontece. A morte do rei Saul é relatada em 1 Samuel, lá no capítulo 31. Saul morre, né? Na verdade, ele se suicida. Então, assim, ele teve uma morte terrível. Mais uma coisa que eu quero falar para você. Seja o inimigo que for que está tentando te afrontar, né? Seja o inimigo que for que está querendo tirar a sua paz, seja o inimigo que for que hoje está roubando o seu sono, a sua tranquilidade, ou que está te perseguindo, ele não é páreo para o Deus de Israel. Nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, que nós não temos forças. Lembre-se de Davi. Davi, ele chorou até ficar sem forças. Só que quando a força de Davi se esgotou, ele buscou forças. Ele se reanimou em Deus. E Deus deu a Davi a vitória. E aí o seu inimigo, aquele que te afronta, né? Aquele que te busca tirar sua paz, te destruir, te matar, ele também vai ter uma morte trágica como Saul. E aqui eu não estou falando de pessoas não, estou falando no mundo espiritual mesmo, porque o nosso inimigo, ele é Satanás. A Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades, os poderes celestiais malignos que tentam roubar a nossa fé. Então a nossa mente sempre tem que estar em Deus, sempre. Então esse inimigo que tenta roubar a sua paz, ele vai terminar como Saul. E mais uma reviravolta acontece na vida de Davi. 2 Samuel, lá no capítulo 2, retrata Davi sendo o quê? Colocado como rei. Colocado não, posto como rei de Judá. Porque, na verdade, há 15 anos atrás, ele tinha sido ungido. Mas durante 15 anos, ele foi perseguido. Durante 15 anos, a inveja de Saul perseguiu aquele homem. Durante 15 anos, a morte perseguiu Davi. Durante 15 anos, Davi se viu triste, muitas das vezes solitário, angustiado. Prova disso, vocês podem ler em vários salmos, que eu nem vou colocar aqui, porque vai encher a tela, mas vários salmos que retratam, né, a dor, o sofrimento, a luta de Davi durante esse período. Mas também há vários salmos que relatam a adoração, o louvor. Como Davi, em muitas das vezes, começava triste e louvava, não, o meu Redentor vive. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. O meu socorro vem de Cristo, vem de Deus. Então é isso que eu quero deixar para você hoje. Talvez você está passando por uma luta, né? Acabou de ser contemplada como Davi, matou Golias. Opa, recebi uma vitória, uma bênção. E aí vem um tsunami. Aí vem um oceano de lutas. Aí vem um oceano que quer tirar a sua paz, a sua tranquilidade. E aí você passa por um processo. E aí Saul entra na sua vida. E aí vem um Saul enviado pelo inimigo para te atormentar, para tirar a sua paz. Pode até parecer como foi em Ziclag que tudo acabou na sua vida. Talvez você está vivendo nesse momento, nem é o deserto, nem é a caverna como Davi viveu. Talvez nesse momento você já está em Ziclag. Talvez é nesse momento que tocaram no seu filho, na sua filha, na sua esposa, na sua saúde, nos seus bens, enfim. Talvez nesse momento você falou, não, até quando estava em mim tudo bem, mas agora tocaram em quem eu amo. Não, agora a luta está em outras pessoas. Não, agora o inimigo parece que cresceu 10 vezes mais em cima de mim. Eu quero convidar você a tomar forças em Cristo. Eu quero convidar você a se apoiar no firme fundamento. Uma das minhas orações nesses últimos dias tem sido sempre que, para Deus me firmar na rocha, para Deus me firmar na rocha. A gente precisa ler a Bíblia, conhecer muito da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, para quando vir momentos difíceis,
em nossas vidas a gente correr na Bíblia. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, lá no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 24. Jesus diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Tá vendo? A importância da gente firmar os nossos pés na rocha. A rocha aqui é Cristo. A rocha aqui é a palavra do Senhor. A reviravolta da sua vida, o sucesso da sua vida, o seu futuro vai depender em quem você se apoia hoje. Vocês já viram a história dos 3 porquinhos, né? Um fez uma casinha de palha, outra casinha de madeira e uma casinha de pedra. Ok. O que fez a casinha de palha falou assim: não, vou fazer de palha aqui porque, né, é mais barato, eu não tenho uma condição melhor e tal, vou fazer aqui rapidinho, não vou cansar tanto e vai ficar bonitinho, vou descansar. O outro, não, vou fazer de madeira porque assim, eu não quero carregar muito peso, né, também é mais barato e aí sobra tempo para mim também tomar uma limonada e curtir. O outro porquinho pensou assim: não, eu vou construir a minha casa de pedra, vai demorar mais tempo, vai ficar mais caro, eu vou ficar cansado, mas eu sei que se chover, se o lobo vier, se acontecer algum imprevisto, eu não vou precisar mais de tempo, não vou precisar gastar mais e eu também vou ficar seguro. Aí o que acontece? O lobo passa só para a casa do primeiro, só para a casa do segundo e eles todos vão para a casa do terceiro, aonde está mais seguro. Só que nem sempre na nossa vida a gente vai ter aonde recorrer. Haverá momentos que a gente não vai ter para onde recorrer. Os 2 porquinhos tiveram o irmão para recorrer. Mas e quando não tiver? E se o lobo te comer no meio do caminho? A gente tem que pensar nessa história, mas ver que na vida isso acontece. Aqui Jesus ele relata sobre o homem prudente e o imprudente. Aquele que construiu a sua casa sobre um firme fundamento, né? A rocha, e aí a tempestade veio, ondas, enchente, mas aquela casa permaneceu firme. E o imprudente, o insensato, que ele construiu a casa dele na areia, mais barato, mais rápido, a mesma tempestade, a mesma enchente, a mesma chuva veio sobre aquela casa e ela foi completamente destruída. Nós precisamos permanecer firmes na rocha que é Cristo. E isso só vai acontecer através da palavra de Deus e através da gente ter um entendimento que todas as coisas vêm, todas as coisas acontecem através de Cristo, por meio dele e por meio da cruz. Mais uma vez, lembre-se de Davi. Ele tinha todos os motivos para desistir, mas aquele homem, ele se reanimou no Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor. A Bíblia diz que Davi, ele era um adorador. A palavra diz que Davi, ele era um homem, né? Um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi, ele tocava lira, né? Quando Saul passou por um período sendo atormentado por um espírito mau, ele tocava lira. E o espírito que estava em Davi, usando Davi, expulsava todo o mal. Nós também temos essa oportunidade hoje de ser luz, né? De onde a gente chegar, as trevas saírem. Mas para isso a gente precisa se reanimar no Senhor. Quando a sua força, quando a minha força se esgota, nós temos que buscar a força do céu. Nós precisamos buscar a força de Cristo. Então, seja o problema que você está passando, qual for ele, seja a luta que for, seja o Saul que está aí te atormentando, seja a cidade de Ziclag que você está, seja a caverna, seja o deserto que você está passando. Não desista, permaneça firme em Deus, permaneça firme no Senhor, porque Ele vai te abençoar no tempo certo. Mas no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam, daqueles que buscam, daqueles que creem em Deus. Mas para isso é necessário que a nossa fé esteja alinhada com a vontade de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. É um prazer estar aqui. Eu sempre falo a mesma coisa, mas para mim de verdade é um prazer. Eu não sei em que época você está vendo esse vídeo, né? Talvez há muito tempo que esse vídeo está aqui no canal. Mas eu tenho certeza absoluta que esse vídeo ele não chegou até você à toa, né? E Deus colocou no meu coração essa vontade, esse desejo de estar aqui gravando esses vídeos para vocês. Primeira palavra é impactada em mim primeiro.
Primeiro eu leio a palavra, eu estudo, eu vivo ela, eu preciso viver ela e viver de acordo com ela para poder estar passando para vocês. Se você achar que é interessante, né, e querer nos abençoar, a melhor maneira que você vai estar fazendo isso é curtindo aqui, clicando, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando os sininhos de notificações, porque fazendo isso você vai estar por dentro de quando a gente colocar aqui vídeos no canal. E também compartilha esse vídeo, compartilha ele, porque é uma maneira de você também estar evangelizando como nós. Às vezes a gente pensa que para pregar a palavra, levar a palavra do Senhor, a gente precisa estar num culto, numa igreja, não. Ou pegar um microfone na rua, não. Às vezes aí do seu smartphone mesmo agora, do seu computador, você pode lançar essa palavra, compartilhar ela com pessoas que precisam. O meu nome é Marcele, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse é o nosso canal Caminho na Palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você, proteja o seu dia, proteja as suas finanças, os seus negócios, a sua família, a sua casa, enfim. Que você seja rico, próspero de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.